Aos nossos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Quero deixar aqui o meu cordial abraço a todos os irmãos, agradecer pela presença de cada um e nesse momento convidá-los para que mais uma vez possamos percorrer aquilo que a palavra tem a nos ensinar acerca de mais um importantíssimo tema relacionado à nossa fé. Qual o sentimento de Deus pelo pecador? Para alguns, ele odeia o pecado, mas ama o pecador, e por isso morreu na cruz para lhe salvar. Já para outros, ele odeia tanto o pecado quanto o pecador, pois teria morrido na cruz apenas pelos eleitos e não por todos os pecadores. Afinal, Deus ama ou Deus odeia o pecador? Meus amados, muitas vezes já me foram enviadas perguntas relacionadas ao suposto ódio de Deus por Esaú. Está registrado lá em Malaquias capítulo 1, verso 3. Eu sei que essas perguntas elas não chegam por acaso. Elas são fruto de uma confusão mental gerada em muitos irmãos que são doutrinados em suas igrejas com a ideia de que Deus odeia os pecadores. Em geral, estes irmãos me perguntam como é possível Deus ser amor e ao mesmo tempo odiar o pecador. 1 João 4,16 afirma isso textualmente, estabelecendo assim uma aparente contradição. Na verdade, queridos, não há nenhuma contradição entre estas duas declarações. A dificuldade surge quando erroneamente nós presumimos que Deus odeia da mesma maneira que os homens odeiam. O ódio nos seres humanos, em geral, ele se dá em termos de um desgosto ou de uma repugnância enorme e emocional com relação a alguém ou alguma coisa. Entretanto, em Deus, o ódio é um ato de juízo, por parte do reto juiz que separa o pecador de si mesmo. Isso não é contraditório ao amor de Deus, pois em seu amor por todos os pecadores, o Senhor permitiu que o pecado fosse perdoado, de forma que todos pudessem se reconciliar com Ele na pessoa do Cristo. O pecador, ele vai colher a ceifa do ódio de Deus, expresso em sua eterna separação do Senhor, ou a ceifa do amor de Deus, ficando com Ele por toda a eternidade. Deus não quer que nenhum pecador pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, como está em 2 Pedro 3,9. Porém, sua justiça exige que o pecador seja punido. O amor de Deus, então, fez com que tal punição fosse levada na pessoa do seu Filho, no lugar de todos os homens, como está lá em 2 Coríntios 5,21. Portanto, não confundamos o ódio justo de Deus com o ódio carnal dos homens. E só para que se faça uma justiça exegética, no que diz respeito ao texto de Malaquias 1,3, ali Deus não está falando da pessoa de Esaú, mas da nação que proveio dele, ou seja, Edom. Portanto, ele não está expressando ódio a uma determinada pessoa nesta passagem. Além disso, meus irmãos, a nação de Edom merecia a indignação de Deus pela violência feita contra Israel, como a gente vê lá no capítulo 10 de Obadias. Eles se posicionaram ao lado dos inimigos de Israel, fecharam o caminho por onde poderiam escapar e até mesmo entregaram aqueles que tinham permanecido. Finalmente, como no caso dos nicolaítas, Deus odeia as obras do pecador, mas não o pecador em si. João diz aos crentes que eles devem odiar as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Você pode conferir isso lá em Apocalipse 2,6. Alguns contradizentes e persistentes gostam de citar algumas passagens bíblicas que parecem sugerir o contrário, como por exemplo Salmos 5,5, que declara a respeito de Deus: odeias a todos os que praticam a maldade. Entretanto, João 3,16 diz que Deus ama o mundo. Será que esses versículos se contradizem? É evidente que não. A explicação está na diferença do ódio de Deus para o ódio humano, conforme eu já me pronunciei há pouco. Eu acredito e eu defendo
que Deus odeia intensamente toda e qualquer forma de pecado. Os salmos, eles descrevem a atitude de Deus para com o pecado. Salmos 5, versos 4 e 6, está escrito assim: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Salmos 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Provérbios, capítulo 6, versos de 16 até o 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia, meus amados, até mesmo os pequenos pecados, que às vezes, pequenos no nosso olhar, é lógico, né? Que às vezes nós achamos que são triviais. Zacarias capítulo 8, verso 17, está escrito: Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, e nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A gente não vê ninguém sendo disciplinado nas igrejas por esse tipo de pecado, mas Deus abomina isso. E é da vontade de Deus que a nossa atitude para com o pecado seja de igual repugnância. Salmo 119, os versos 104 e os versos 128, por exemplo, estão escritos: Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso eu detesto todo o caminho da falsidade. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Salmos 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. 1 Coríntios 13, verso 6, falando sobre o amor, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por outro lado, irmãos, tão intensamente quanto Deus odeia o pecado, ele também ama os pecadores, inclusive pecadores que se rebelaram contra ele. Ezequiel 33, 11 está escrito: Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que todos aqueles que se afastaram do seu caminho voltem e sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os irmãos conseguem conceber a ideia de Deus desejar que todo mundo seja salvo e ao mesmo tempo odiar essas pessoas? Isso não me parece sustentável. 2 Pedro 3, versos 9 e verso 15 também. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, eu falei todos, aliás eu não, a Bíblia fala todos, cheguem ao arrependimento. E o verso 15, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 textos que são o retrato do amor de Deus. O pastor e as ovelhas, lá em Lucas 15, verso de 4 a 7. Os irmãos que puderem, por favor, leem suas Bíblias. E o pai amoroso, lá em Lucas 15,
de 20 a 24. São textos, dentre muitos outros, que mostram o amor imensurável que Deus tem pelo pecador. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, para fornecer um meio para a salvação dos pecados. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Quem são essas pessoas que estão aí retratadas no conosco? Somos nós, pecadores, ainda antes do nosso momento de encontro com Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, o amor de Deus, ele é uma iniciativa de Deus independente das nossas ações que nos é ofertado. E esse amor é disponibilizado para o mundo todo, para todos aqueles por quem Jesus morreu na cruz. Todo pecador é convidado por Deus a aceitar o convite da salvação hoje e agora, segundo aos Coríntios 6,2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Portanto, Deus tem pressa na aceitação do pecador ao seu convite de salvação, numa grande e inegável prova de amor pela humanidade inteira. A salvação para o pecador, meus amados, é uma oferta gratuita e de amor, mas o que lhe assegura é a reação deste pecador à oferta da salvação. O amor de Deus pelo pecador não é um amor irresponsável, como o de um pai que entrega o carro para um filho adolescente e impulsivo. O amor de Deus exige compromisso, entrega, resposta de vida e dedicação. Os cristãos não devem ficar inertes e contemplativos com a sua salvação. Nós temos que trabalhar e ser fiéis hoje. Romanos 13, versos de 11 a 14 está escrito: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vejam vocês que a salvação é algo processual. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então vejam vocês que aqueles que já são salvos ou estão na condição de salvos podem vir a se envolver com as obras das trevas. E Paulo os aconselha: deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Conselhos para pessoas salvas que precisam continuar na caminhada e praticar aquilo que é devido a um cristão salvo. João capítulo 9, verso 4 está escrito: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Se você é um pecador, precisa perceber que Deus odeia o pecado. Mas Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho para morrer por você na cruz. Hoje, agora, é o momento para que você possa responder ao plano do Evangelho da Redenção. Ouça e pratique o que Ananias disse a Saulo lá em Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. A oferta amorosa vem de Deus, meus amados. O presente oferecido é a salvação. O preço pago pela aquisição deste presente foi o sangue de Jesus, e quem pagou foi Deus. Mas a aceitação desse presente é nossa responsabilidade. Um homem pode amar perdidamente uma mulher e planejar fazê-la a pessoa mais feliz do mundo. Mas se ela não aceita e corresponder ao seu amor, jamais ela vai conhecer os resultados desta promessa. Assim também Deus ama o pecador e aguarda pacientemente pela sua aceitação. Se houver recusa, o amor de Deus não foi frustrado e nem a obra da cruz foi invalidada.
Aquele homem amoroso poderá achar outra mulher que o valorize e corresponda. Jesus será aceito como Senhor e Salvador por muitos. O prejuízo e a frustração serão daqueles que rejeitaram tão imensurável e incompreensível amor. Portanto, que Satanás não nos engane. Deus, de fato, odeia o pecado, toda forma de pecado, mas Ele ama incondicionalmente o pecador. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.